Fala pessoal, tudo beleza? E aí turma do canal, como é que tá? Vamos fazer o canal crescer de novo, voltar a publicar vídeos, né? Com conteúdos de interesse, de fé e também de busca espiritual. Eu sempre comecei o meu canal falando de NoFap, mas a grande verdade é um caminho de espiritualidade, de encontro com Deus que eu faço isto, né? Tudo que aconteceu na minha história, nos 10 anos que eu completei fazendo o NoFap, ah, foi reflexo de uma mudança de vida, uma mudança de atitudes, né? Aqueles vídeos que eu tenho das atrações que ocorreram, que às vezes me lembro vívidos, né? Na praia, com aquela moça da praia, com a moça da biblioteca, foram coisas que aconteceram de verdade, tá? Me chama muita atenção isso que aconteceu. Mas depois de 10 anos, acabou entrando um caminho normal, né? Uma estabilidade, não tem mais os superpoderes, eu não tenho mais os superpoderes que nem quando acontece no início, né? Cada pessoa pode ter um reflexo particular do que acontece, uns não vão ter superpoderes, uns vão ter, né? O meu irmão sempre disse que quando ele começou por causa de mim fazer, que ele é mais novo que eu, ele disse que ele ficou com odor, né, de cavalo, assim, de couro, essas coisas. Ele passava a mão no pescoço e sentia esse cheiro de couro. Então ele disse, bah, isso inconscientemente nas mulheres, e aí que existe o caso que é real, os feromônios, né? Eles realmente ocorrem, e devido ao meu irmão, que ele é até mais forte que eu, tudo, né? Faz academia, tudo, então ele pegou e tinha esse cheiro de, ele disse, de couro de cavalo, de suor de cavalo, né? Que deve ser um tipo de feromônio, né? Para atrair o sexo oposto. Imagina que a pessoa que está lá no vício, ela tem todo dia aquele acesso àquelas mulheres, né? Que o nosso cérebro acha que são mulheres reais, e depois do nada a pessoa fica um mês sem ter mulher, sem reproduzir, né, pessoal? Então o corpo entra num estado de total observância, né? Ele vai dizer, opa, eu estava acasalando todo dia com 3, 4 mulheres e agora não tem mais nenhuma durante um mês. Então o corpo vai se adaptando, né? Eu queria falar também nesse vídeo das minhas mais recentes experiências do NoFap, tá? Como você sabe, eu não tenho nem o título pro vídeo, nem pensei ainda, mas fazem 10 anos que eu comecei, tá, a jornada. Então foi lá em 2016, início de 2016, e entre recaídas, adaptações, eu fui me moldando ao longo da trajetória, né? Desde lá no início com superpoderes, que é o corpo vê que é uma coisa nova, desde aquela energia infinita, que eu caminhava 5 quilômetros de manhã, 5 quilômetros de tarde, pegava sol, desde que eu fiz isso, até ir estabilizando. Mas o que eu quero falar para vocês, pessoal, que isso eu acho importante também, é que é o seguinte: nesses 10 anos, eu posso dizer que 5 eu fazia mais ou menos, tá? Depois, nos próximos, mais recentes 5 anos, eu evoluí, né? Eu fui aperfeiçoando, eu fui moldando. Vai bater a porta. Tá. Eu fui adaptando, eu fui me moldando para tentar alcançar graus mais elevados da perfeição, né? Deus fala assim, Jesus falou, sejam perfeitos como meu Pai é perfeito. Nós buscamos, em qualquer coisa da vida, evoluir, afinar, né? Então a gente faz esse trabalho de buscar evoluir sempre. E no NoFap não é diferente. E aí eu consegui fazer aquela super streak. Eu consegui fazer de 2021, fim de 2021, até metade de 2025. Foi a streak mais longa que eu fiz. Tem no canal, né, pessoal? Foram 1.250 dias, ok. Só que
nesses 1.250 dias, eu fazia o tal do edging, tá? Que era uma maneira de burlar, da pessoa se sentir um pouco de prazer, sem desperdiçar o sêmen. Então, não estava tão bom. E também, claro, não podia ter acesso a conteúdos no computador, no celular, né? Conteúdos impróprios, né? Bom, e aí sim, eu tive essa queda em 2025, que inicialmente aconteceu a queda, mas depois também teve um problema de saúde, que eu achei que eu estava com infecção urinária, e aí eu acabei fazendo de propósito, para se tem infecção é bom limpar, né? Limpar onde pode ter, né? Então, eu acabei fazendo de propósito. E aí eu comecei de novo uma streak, né? Esse ano. Aí comecei fim do ano passado, dezembro do ano passado, tá? Tive uma queda recentemente, isso eu falo com transparência, porque eu quero dizer para vocês que eu não sou perfeito, tá? E assim como vocês também estão na caminhada, nós somos humanos, limitados, pecadores, tá? Mas nós temos que buscar com sincera observância, caminhar como Deus quer, observar seus mandamentos, né, e suas leis. Bom, aí, mas eu fiquei muito feliz com uma coisa. Os 6 meses mais recentes, de final do ano passado até metade desse ano, até junho e julho, foram os meses que talvez foram os melhores dos últimos 10 anos. E por que eu falo isso? Porque eu fiz uma streak limpa. Evitei os conteúdos eróticos, só limitando a alguns reels de Facebook e de Instagram, que também já estou banindo. Eu entrei inclusive no Instagram, lá nas configurações, para tirar conteúdos impróprios, tá? E também foi sem edging, pessoal. Eu não tive edging nenhum. Foi como se fosse, olha, usei meu reprodutor só para xixi, né? Só para urina. E foi o streak de 6 meses mais limpo de toda a história do NoFap que eu fiz, né? Porque o edging também destrói, é uma maneira da pessoa ter a dopamina barata, mas sem perder a energia. Não é bom, pessoal. E aí aconteceu alguma coisa, que é o assunto de agora, que é novidade para vocês, que é o seguinte. Eu não fazendo edging, eu tive pouco wet dream, tá? Muito pouco. Então o que ocorreu? Primeiro porque eu fiquei esses 7, 8 meses, eu virei vegetariano, tá? Agora faz o que? 20 dias que eu comecei a voltar a comer carne, mas alguma coisa de frango e mais peixe, tá? Carne de gado, vermelha, assim, eu não tô comendo. E o vegetarianismo, ele ajuda, sim, a evitar a lascívia, tá, pessoal? A carne, por si só, ela ajuda a aumentar a luxúria da pessoa, tá? Então, eu tirei a carne. Eu sei que também os monges carmelitas não comem carne, evitam, né? Porque ela tem essa questão no corpo de fazer a pessoa ficar com mais vontade, né? Mais tentação também. Então, eu tirei a carne, agora eu estou reintroduzindo. Mas o que eu percebi, que acho que meu último wet dream, né? Para quem não sabe, a poluição noturna, faz uns 2 a 3 meses, quando veio uma amiga na minha casa, eu estava no vegetarianismo, e ela fez uma massa com atum, sardinha e creme de leite. E eu disse, não vou fazer desfeita, né? Porque ela me trouxe aqui, tá de visita. Aí naquele dia que eu comi a carne, eu tive poluição noturna. Mas desde lá, pessoal, ou wet dream, né? E desde lá me chamou a atenção, ó, conteúdo novo para vocês. Eu não tive wet dream, olha, 3 meses que eu não tenho mais nenhum wet dream. Achei até muito estranho, porque eu não faço edging, não faço nada, e veio wet dream. Mas o que ocorreu faz uns 10 dias, pessoal, foi assim, ó. Quando eu estava urinando, no final da urina, veio uma vontade de liberar um pouco, né, de líquido prostático. E aí eu tranquei mesmo, tranquei para não desperdiçar. Só que aí depois me deu
O Blue Balls me deu como se eu tivesse com trancado o sêmen que devia ter saído. E aí sim, aí eu não estava aguentando, aí eu fui fazer xixi depois e aí saiu um pouco no xixi. Então o corpo sempre arranja uma forma de eliminar o excesso, né? Claro, a gente que busca a perfeição espiritual busca não ter wet dream, não ter edging, não ter vídeos pornográficos, não ter nada. Uma vida santa, reta e libada, sem luxúria, sem lascívia, como os anjos, né? Ou como as crianças. Quando Jesus diz, quem não for como um desses pequenos não vai entrar no reino do céu, como crianças, porque a criança ainda não tem a malícia, a criança ela é pura, né? Então é isso que Jesus quer. Mas de fato eu saí um pouco na urina. Mas não, pessoal, o sêmen. Seria como se fosse um wet dream, que sai só o líquido prostático, que é aquele que não gruda, que é aquele que não forma filamentos na água, né? Ele se dissolve um pouco na água. Então eu não tive perda energética nessa questão. Mas essa é a minha experiência, pessoal, dos últimos 7, 8 meses, do que eu fiz, do que aconteceu. E eu estarei fazendo vídeos também sobre espiritualidade. Quem tem dúvidas, coloca no comentário ou temas de assunto para nosso comentário, tá bom? Um grande abraço aqui do canal Cristiane Kai e fiquem com Deus. Até mais!